Olá, amigo de casa, começando mais um Falha de Cobertura. Ontem tivemos esse belo espetáculo do Brasil jogando contra ninguém, vencendo por 4-1. Uma bela transmissão aí que eu acompanhei junto com o meu amigo Serginho. Com certeza. E uma transmissão maravilhosa onde Galvão Bueno sempre explica tudo pra gente como se a gente fosse uma criança com dificuldade de aprendizado. Boa noite, Serginho, seu destaque no jogo de ontem. Boa noite, Daniel. Meu destaque do jogo de ontem vai pro atleta de Camarões. Aquele atleta que deu um empurrão no atleta Neymar, fazendo com que o atleta Neymar pegasse no tranco e começasse a jogar bem. Inclusive, queria destacar isso, essa amizade do jogador de Camarões, que é um grande fã do futebol do atleta Neymar e ajudou o atleta Neymar a ir bem nesse jogo. E o nosso convidado de hoje é o nosso velho amigo Gringo. Que bom te rever, Gringo. Boa noite, seu destaque, Gringo. Boa noite. Hello, Brazil. Good to be here, my friend. Muito bom. Seu destaque, Gringo, da Copa do Mundo até aqui. Eu acho Inglaterra foi roubado. Roubado por quem? Porque falta de cabelo. Falta de cabelo. Mas Sim. o Rooney fez um implante. Sim, mas olha os outros times. Bélgica tem Fellaini, muito cabelo. Brasil, Você acha que David Luiz, faltou cabelo para a Inglaterra. Você acha Falta que o de Rooney cabelo. devia ter investido mais nesse implante? investiu muito mais. Crítica muito inteligente, Daniel, do Gringo, hein? Sobre Verdade. essa questão do cabelo. Com certeza isso tem a ver. Rooney em português é Rony? Rony. Rony. Rony? Rony? Não, Horny não. Não, não Rony. Não. Não. Vamos lá. É, Vamos Brasil ver. 4, Camarões 1. Não. Gringo, eu gostaria de começar esse tópico perguntando pra você sobre a equipe de Camarões. Camarões não é mais colônia inglesa. Você acha que se Camarões ainda fosse uma colônia inglesa, poderia apresentar um futebol ainda pior? Ainda pior. Camarões foi em colônia de Inglaterra? Foi, junto com o França. Eu aprendi isso há poucas horas atrás. Há poucos anos atrás. Foi, Na dividida escola entre do França Brasil e, ou a escola da... e Inglaterra. Inglaterra? Eu não sabia. É francês, não? Francês e inglês, foi colônia da França e da Ah, os Inglaterra ao mesmo dois. tempo, eles dividiram. Ai. É. Então acho que foi a O parte pior mistura. colonizada pela Inglaterra que jogou ontem contra o Brasil, né? Agora vamos falar dos lances do jogo de ontem. Não temos os lances, você então busque na sua memória para ilustrar nossos comentários que vão ser feitos a partir de agora. Queria aqui, Daniel, lembrar o primeiro lance que eu tô destacando agora e vou tentar descrever de uma forma que você aí de casa lembre exatamente qual foi o lance. Foi um momento em que trocaram a bola para Fred, pro atleta Fred, centroavante, e o Fred, numa atitude desesperada, tentou cavar o pênalti. Não conseguiu, a bola sobrou para perto dele, ainda tentou dar de ombro, não conseguiu acertar a bola, tentou dar de cabeça, não conseguiu acertar a bola ainda, e a bola um pouco distante, quase na linha do gol, ele ainda cuspiu na bola. Mesmo Para que a assim, bola cruzasse a linha, mas isso não aconteceu. Mas aí se ele cospe na bola, a bola entra, é assinalado gol de quem? Gol do Fred, né? Porque aquela saliva é dele. Muito bem, me chamou a atenção um lance do Oscar no segundo tempo, em que ele quase caiu adormecido dentro da área quando tentava fazer um gol. Inclusive temo que tenha sido um Dramin que ele deve ter tomado para viajar para Brasília, que ainda estava fazendo efeito forte sobre o organismo dele. A sorte nossa é que ele acordou no final do jogo para dar aquele passe pro último gol do Brasil. E o Hulk, Serginho, você me chamava a atenção sobre esse atleta. Chamava a atenção sobre esse atleta, Daniel, primeiro porque não tinha notado a presença dele até o momento em que ele obrigou o atleta adversário a aceitar o drible que ele tinha colocado. Não sei se o Gringo concorda com isso. O atleta Hulk, Gringo, que é um atleta muito forte, por isso que ele tem esse nome Grande. de Hulk, Hulk. porque ele lembra o super-herói Hulk, embora eu acho muito estranho, Daniel, que um super-herói com temperamento de Hulk possa ser considerado um super-herói. Um super-herói que a qualquer momento fica esquentado quebra tudo. Eu não consideraria isso um super-herói, eu consideraria um super... Mas era melhor do que o The Flash, por exemplo, que o superpoder dele é correr. Então se você tá sofrendo... pro Brasil você já tá é melhor. você tá sofrendo uma violência na rua, vem o The Flash, ok, sai correndo. É assim que ele vai ajudar. Eu acho errado. Eu gostaria de falar também do Hulk, que é essa questão dele impor a vontade dele jogar a bola na frente e dizer que aquilo é um drible e o adversário tem que aceitar ser driblado, depois ele ainda vira pra torcida e obriga a torcida a aplaudir o drible dele. E há de quem não levantar, né? Gringo, não sei se você reparou, o atleta Hulk, às vezes ele chega perto da torcida e fala... Levanta e torce! Levante, Todo torce. mundo levanta e torce. Você conhece o atleta Hulk, ô Gringo? Ou trata Hulk. Análise oral dos gols! Vamos agora analisar, Gringo, oralmente os gols da partida, porque, mais uma vez, não podemos exibir esses lances. Primeiro, os 2 gols do Brasil de Neymar, e o Brasil está sendo cobrado por depender muito do Neymar, Serginho. Eu não entendo isso, Daniel. Eu achei que depender de Neymar fosse bom. Exatamente. Ruim é depender de Valdívia. Ruim é depender de Torres, de Nani, de Rooney.
Gelando, isso é ruim. É ruim depender do Rooney, né, gringo? Rooney quem? Rooney. Rooney? É ruim depender dele, né? Vocês depende do Neymar, um pouco Juizinho também. Mas você acha que contra Camarões ainda teve apoio do apito também? Não muito, talvez, não muito. Mas Neymar foi bem. Gringo, o que você achou de pior na seleção da Inglaterra, que é o seu país? Uma pergunta bem formulada, eu gostaria que você respondesse. Bem formulado. Mas não entendi nada. Fala de novo. Eu vou tentar traduzir, porque o Serginho tem um pouco domínio da língua portuguesa, então... Eu aprecio a sua dificuldade, porque eu também passo por isso. Mas ele perguntou Tá bom. o que você perguntou? O que de pior? Eu perguntei qual era o pior jogador da seleção inglesa. O Que é o pior? país dele. O país dele é o seu, não do jogador em questão. Do jogador em questão também. Só É porque- nesse é copo? porque é uma Nesse concordância. copo? Nessa Copa. Eu acho Baines. Leighton Baines. Baines. Para mim. Conhece esse atleta? Nunca ouvi falar desse atleta. Glenn Johnson. Glenn É muito Johnson. ruim. Muito Prejudicou ruim. a Inglaterra. Prejudicar a Inglaterra, com certeza. E o melhor jogador, Gringo? Falta de cabelo. Você xingou muito esse atleta, gringo, durante a Copa? Não entendi. Você xingou muito ele? com Muito os cheio. palavrões? Glenn Close, filha. Sim. Eu tô tão acostumado a xingar o Fred, inclusive, quando ele fez o gol, mandei ele a merda. Depois que eu percebi que ele tinha feito o gol. Pra gente. Mas eu não posso ficar contra você, Daniel, porque foi uma emoção sua na hora e eu acho que quando você se emociona, você tem todo o direito de extravasar sua emoção, ainda que num xingamento. Então eu estou do teu lado, Daniel. Sempre que isso acontecer, você pode contar comigo, com certeza. Obrigado, Serginho. E eu digo mais. Eu digo que tanto eu estava acostumado a xingar o Fred, quanto o próprio Fred estava desacostumado a fazer gols. Então, se o Fred, de alguma forma, ouviu meu xingamento, acho que ele compreendeu. E eu acho Como um que... xingamento justo. E eu acho, Daniel, que quando você xinga o atleta, mesmo que a longa distância, eu tenho certeza que em algum lugar ele sente. Ele sente a energia da ofensa. Com certeza. Você acredita em energia, gringo? Energia? Energia. Uma vibe. Energia. Uma vibe. Boa energia, vibe. É, boa ou ruim. Ah. Porque quando você tá vendo um jogo na televisão, de repente você xinga o jogador, você deseja o mal para o jogador. Dá energia. Você acha que ele recebe essa energia ruim? De alguma forma? Eu acho que não. Não. Não recebi nada. Tudo bem. Queria também, Daniel, parabenizar o Fred pelo belíssimo design aerodinâmico que ele colocou na cara dele, colocando um belíssimo bigode, Daniel. Não é porque eu uso um bigode que eu estou falando isso. Eu falaria isso se eu não usasse bigode. Mas Então, o que eu uso bigode transmite uma virilidade, uma masculinidade, Serginho, certeza. que realmente fez bem ao futebol do Fred. Que não, o mesmo não podemos dizer do visual do Neymar, com o cabelo penteado de forma Eu acho afinada, pintado de louro. mais estreia do Realizado. porno dos 70s, não? Um Ou no bigode pornô dos assim. anos 70, mas isso é ruim? Ou é bom? Eu acho que não, é bom. Eu acho que eu tô mais parecido. Com o pornô dos anos 70. Você tá mais parecido com o Ricardo Rocha nos anos 90, começo dos anos 90, final dos anos 80. Um atleta que eu tenho grande admiração. Jamais ficaria insultado com esse tipo de argumentação. E não foi minha intenção te insultar. E eu me insulto pela sua percepção equivocada de que era meu desejo te insultar, Serginho. Porque jamais tive essa intenção, esse desejo. Quando citei o atleta Ricardo Rocha, citei com respeito e com admiração pelo atleta Ricardo Rocha e com admiração por você e pelo seu trabalho. Então, esse seu entendimento equivocado de insulto traz uma vibração ruim pro programa e me insulta. Perdão, Daniel, isso nunca mais vai acontecer. Vamos falar agora das substituições da partida, que é sempre um assunto polêmico. Sobre a substituição do Paulinho, eu acho que ele mereceu tanto ser substituído que eu, no lugar do Luiz Felipe Scolari, teria trazido ele pra fora de campo pra substituí-lo, colocado ele em campo de novo e substituído de novo, porque ele merecia ser substituído 2 vezes, tamanha foi a sua atuação pífia em campo. O que você tá achando do futebol do Paulinho no Tottenham? Eu acho ele chega no Inglaterra e nós ruinar ele. Completamente. Ele fica quase inglês agora. Você Então manda isso faz Gomes bem pro para time. nós, ou você manda Sandro, destrui tudo e volta, manda para vocês, para a Copa do Mundo. Exatamente. Vocês fizeram isso com o Paulinho e com o Oscar, né? É o plano. Colocaram os jogadores no banco Uhum. e agora eles atuam na seleção brasileira praticamente dormindo. Revelando uma estratégia aí de grupos internacionais, Daniel. É isso que eu tô entendendo. Pelo que tá o Grêmio tá entendendo falando. bem. Pela primeira vez você está entendendo de forma correta uma declaração aqui no programa. E fico feliz e honrado dessa mesa aqui ter agora um correspondente internacional, Daniel. Eu sou acho que isso aí especialista em futebol internacional. E o Paulinho, eles chamam de Little Paul. Little Paul? Little Paul, Paulinho? Paulo. Little Paul. Eu acho Little Paul significa outra coisa.
Mais um tweet maravilhoso, hoje nosso tweet do dia, que vem do entusiasta de esportes, José Serra. Ele diz: falta perigosa a nosso favor, mas a barreira tirou. Forte abraço! Vamos agora para o forte abraço, encerrando o nosso programa. Eu gostaria de mandar um forte abraço especial para Felipe Nonato, que nos mandou a seguinte mensagem. Ele diz: gostaria de pedir um forte abraço e que indiquem o filme Candelabro Italiano, um clássico do cinema. Já adianto o final, caso alguém não possa assistir. Ela morre afogada entrando em um rio. Forte abraço, Felipe Nonato. Obrigado, Felipe, por nos adiantar o final desse filme. Assim a gente não tem o trabalho de assistir. Vamos agora prosseguir nos nossos fortes abraços de hoje. Gringo, gostaria que você nos ajudasse com o domínio da língua portuguesa que você demonstrou brilhantemente ter no programa de hoje. Gostaria que você lesse o nome dessas pessoas que querem ser abraçadas. Eu vou ler essas aqui. O Serginho vai ler menos porque ele ainda está... Posso começar? Pode começar. Obrigado, Gringo. Vamos lá. Nós vamos ler todos juntos. Um forte abraço, então, para... Carlos Gardel, Clara Vezaesk, Antero Iago Pontes, Storni, Nuno Moreira, Nisso Pedrinho Unha, Jefferson Craquero, Ramos, Celton Geraldo Tomás, Henrique, todos os João torcedores Franco, do Felipe de Sumaré Naviraí, Atlético torcedor Clube, fanático do Naviraí, Lourenço Edmar, Zago, Cadu Cortez, Gustavo Gomes, Rangel o Xavier, povo do de Ceará, de Edmar, Cambé, fez uma página pro Serginho no Facebook. Comunidade do bairro Edmar, atleta dos Estados Unidos. Imputatingo. Dias. Imputa? Não, Iputa. Iputinga. Não puta. Viana. Iputinga. Em Recife, Henrique Gardens, Gardena. Edmar. Gardena. Ok. José Viado. José Viado. Eu acho José que deve ser Viado. uma brincadeira de alguém que, pra sacanear algum amigo, deve ter escrito isso, mas ou pode ser um sobrenome. Uma pessoa que teve a infelicidade de ter esse tipo de sobrenome. Guviana e Edmar Dias. Forte abraço. Você leu 2 nomes, enquanto a gente leu 14. De 2 nomes. Vez passada eu tinha lido 1. Agora eu já li 2. É um progresso. E agora? Realmente. Agora a gente vai encerrando o programa. Muito obrigado, Gringo, pela sua presença. Obrigado por me convidar. Obrigado, Muito obrigado, Serginho, Gringo. mais uma Sim, vez. tá bom. Fico feliz de ter você conosco, Gringo. Muito feliz. Muito feliz. Estamos todos muito felizes e estaremos de volta um dia após o jogo do Brasil nas oitavas de final contra o Chile aqui comentando. E eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal. Tem um link aqui em algum lugar. E você dê joinha no vídeo, comente no vídeo e compartilhe esse programa. Porque senão o programa pode acabar, a gente pode acabar tendo que virar artista de rua, de repente tendo que se pintar de prateado e pedir para que pessoas deem dinheiro pra gente pelo simples fato da gente estar pintado de prateado e ficar sem se mexer. Então é isso, né? É isso. Que eles É fazem. isso que eles fazem. Se pintam de prateado, tentam ficar o mais parado possível e esperam um reconhecimento financeiro. Tipo isso, troca né? disso. São umas estátuas. Mas na verdade agora o Daniel revelou que são pessoas. Eu nunca entendi Você já viu nada na ele rua? fala. Não, é porque ele tem uma dificuldade Entendi. de comunicação e você tem uma dificuldade de entendimento. Então, vocês dois, quando tentam se comunicar, é um confronto muito forte de domínio pobre da língua portuguesa. Isso. Mas podemos ainda nos assim, comunicar, né? mas ainda assim, no que diz respeito ao entretenimento, eu acho que funciona. Com alguma dificuldade.